Amados irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que, mais uma vez, nos encontramos para partilhar com você e com sua família a palavra de Deus. Hoje, dia 22 de junho, estamos assim na quarta-feira da 10ª semana do tempo comum. E hoje temos o grande prazer de partilhar com você o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo do 15 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conheceis pelos seus frutos. Por acaso se colhe uva de espinheiro ou figo de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus. Nenhuma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conheceis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, nada se parece tanto com um verdadeiro profeta como um falso profeta. As ideologias que nos afastam da opção fundamental pelo reino e a sua justiça são cheias de fascínios e sempre fazem assim, trazem a aparência de humanidade, até mesmo de fé. Só poderemos perceber a sua falsidade através daquilo que elas produzem na sociedade. A cobiça, a sede de poder, que leva à exploração e à opressão. Nem no seio da comunidade cristã o discípulo está a salvo. Aí também pode ser vítima de engano e acaba se desviando dos ensinamentos autênticos do Mestre, dos ensinamentos de Jesus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, na nossa ânsia por coisas novas ou então por querer ter conhecimento do que virá, nós também muitas vezes caímos nas mãos dos falsos profetas. Jesus, então, neste evangelho, nos ensina a identificá-los. Os falsos profetas são aqueles que aproximam-se de nós com aparência de verdadeiros santos e principalmente aqueles por quem nós sentimos atraídos e atraídas, em vista de que, do que assim apresenta e do que apregoa. No entanto, não age em conformidade com o que diz. Perceba que no nosso dia a dia encontramos pessoas as mais diversas, que têm enorme influência na nossa vida, mas não nos levam para o bem. Por isso, Jesus nos chama a atenção para que tenhamos cuidado e Jesus nos orienta a que, antes de cairmos na tentação de segui-las e obedecê-las, procuremos conhecê-las, observando as suas ações, observando as suas atitudes, gestos e comportamentos. Às vezes, caros irmãos e irmãs, encontramos pessoas iluminadas que nos dão conselho até para praticar o que é mal. A esse Jesus denomina de falsos profetas, pois, em nome de Deus, nos aconselha e nos faz propostas as mais diversas, com o intuito de nos desviar dos verdadeiros conceitos evangélicos. Caros irmãos e irmãs, assim sendo, não devemos nos enganar com os falsos profetas que se apresentam a nós como pessoas de Deus. Devemos observar as suas ações, as suas consequências, a fim de que possamos optar pelo caminho de Deus. Para que tenhamos assim a garantia de que são pessoas de Deus ou não, Jesus nos manda observar os seus frutos, acompanhando-os, ou seja, comparando-os com árvore que produz frutos bons e árvores que produz frutos maus. Não nos deixamos enganar. O mal vem do maligno, que tenta nos confundir. Mas o fruto do Espírito é o bem, que é cheio de paz, de amor, cheio de serenidade, bondade, alegria.
sobretudo, paciência e tantas outras coisas. Se as pessoas que nos abordam não têm atitude coerente com a paz, com a brandura, com a temperança, com a sinceridade, então já podemos perceber que elas não são árvores que dão bons frutos. No entanto, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos perceber também assim se não estamos enquadrados no perfil de falsos profetas que se vestem com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Nós também somos como as árvores, e na medida em que nos deixamos ser tratadas, adubadas pelo Senhor, seguindo seus ensinamentos, a nossa vida será profícua e fecunda, e assim poderemos contribuir para que o mundo se eleve. Do contrário, seremos como ave sem serventia, que será cortada e jogada no fogo, isto é, desaparecemos na nossa inoperância. Amados irmãos e irmãs, reflita no dia de hoje. Você se considera como fruto bom ou como fruto mau? Você tem tido contato com pessoas que o aconselham? Qual o seu sentimento diante dessa pessoa que conversa com você? Reflita isso no dia de hoje, amados irmãos e irmãs. E se questione: que frutos você tem dado para o mundo? E peçamos ao Pai, nesse dia de hoje, que dê-nos o discernimento necessário para perceber quem, revestido de pele de cordeiro, pode levar-nos a arrefecer o meu entusiasmo por nosso Pai, pelo reino de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, que tenhamos uma quarta-feira cheia das graças de Deus e que desça sobre todos vós, sobre vocês, sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre na paz de Cristo.